Há muitos anos, a casa de número 47 na rua El estava envolta em um mistério que ninguém se atrevia a resolver. Era uma residência imponente, com sua arquitetura vitoriana desgastada pelo tempo. O Sr. Thomas Bennet, seu antigo morador, desapareceu sem deixar vestígios. Ele era um homem excêntrico e recluso, conhecido pela sua ausência constante e pela estranha aura que cercava sua vida. Durante semanas, ninguém o viu, até que, finalmente, sua casa foi trancada e abandonada, sendo lentamente consumida pelo abandono. Dizem que, durante meses, a casa foi invadida por rumores e lendas. Alguns falavam de estranhas luzes vistas através das janelas, outros afirmavam ouvir vozes nas noites mais silenciosas. Até o dia em que o antigo morador foi dado como desaparecido oficialmente. Ninguém nunca soubera o que acontecerá com ele. Mas, ao longo dos anos, os rumores começaram a desaparecer, e a casa de número 47 se tornou uma mera memória. Até que, uma tarde fria de outono, a paz da vizinhança foi interrompida por um som familiar da campainha da porta 47. Não havia ninguém ali, ou pelo menos foi o que todos pensaram, até que os olhos de um velho morador que ainda recordava Thomas Bennet viram uma figura ao longe, parada diante da porta. É ele, sussurrou a velha senhora que morava na casa ao lado, seu olhar fixo na figura distante. É o Thomas. Porém, à medida que o homem se aproximava, algo não parecia certo. Ele estava mais velho, seus cabelos eram grisalhos e seu rosto, antes afável, parecia mais rígido, como se estivesse carregando algo pesado. Mesmo assim, a maneira como ele andava, com a postura ereta e a expressão inalterada, não deixava dúvidas, era Thomas Bennet. Quando ele chegou à porta, não bateu. Não foi necessário. A porta se abriu sozinha, como se já a esperasse há muito tempo. A casa estava intacta, e, à medida que o homem entrava, uma sensação estranha tomou conta dos observadores. A velha senhora olhou para os vizinhos e balançou a cabeça lentamente. Isso não pode ser. Algo está errado com ele. Por que Thomas havia voltado? E por que agora, depois de tantos anos de silêncio absoluto? O mistério logo tomou conta de todos na rua. E o mais perturbador era o fato de que ninguém conseguia entender o comportamento dele. Ele não parecia humano. Sua forma física estava intacta, mas seu olhar parecia distante, como se estivesse olhando para algo além da compreensão de qualquer um. Na manhã seguinte, uma jovem chamada Emily, curiosa sobre o que acontecerá, decidiu visitar a casa. Ela sempre foi fascinada pela história de Thomas Bennet, e embora fosse jovem demais para ter vivido a época de seu desaparecimento, sua curiosidade pela antiga lenda a motivou a agir. Ela se aproximou da casa, hesitante. A porta estava entreaberta, e o silêncio era absoluto. Emily bateu com delicadeza, mas ninguém respondeu. Depois de alguns segundos, ela empurrou a porta lentamente. Quando entrou, uma onda de frio percorreu sua espinha. Não havia luz dentro da casa, mas o cheiro de mofo e o som de passos leves ecoavam por todo o lugar. Thomas estava em pé no corredor, como se estivesse esperando por ela. Seus olhos estavam fixos nela, mas havia algo estranho no seu olhar. Era como se ele não estivesse realmente ali, como se estivesse perdido em algum lugar distante. Seus lábios se moveram lentamente, mas o que ele disse não era compreensível. Emily não conseguiu distinguir as palavras, apenas sentiu uma pressão crescente no ar, como se o ambiente ao seu redor estivesse se tornando mais denso a cada segundo. Ela deu um passo à frente, tentando decifrar o que ele estava dizendo. Thomas, ela perguntou, quase em um sussurro. Você está bem? O que aconteceu com você? Ele não respondeu de imediato. Por um momento, parecia que ele nem mesmo a ouvia. Então, de repente, ele se aproximou dela com uma rapidez inquietante. Seus olhos, agora mais intensos, fixaram-se nela como se procurassem algo. Emily deu um passo para trás, instintivamente, mas ele a seguiu, com uma calma assustadora. Eu não sou mais quem eu era, disse ele, sua voz rasgada e fria. Aquelas palavras, ditas de forma quase mecânica, enviaram um arrepio pela coluna de Emily. O que você quer dizer com isso, Thomas? O que aconteceu com você?
Ele deu um sorriso fraco e, então, falou em um tom baixo e soturno: Eu nunca fui o mesmo. Antes que ela pudesse reagir, uma sensação de vertigem tomou conta de Emily, e o chão sob seus pés pareceu se dissolver. Quando ela piscou, Thomas já não estava mais ali. Ele desapareceu sem deixar vestígios, e a casa voltou ao seu estado de silêncio absoluto. Emily correu para fora, seu coração batendo acelerado, mas as palavras de Thomas ecoavam em sua mente: Eu nunca fui o mesmo. O que ele quis dizer com aquilo? Onde ele estivera todos esses anos? E mais importante ainda, o que havia acontecido com ele? Emily sabia que não tinha respostas, mas sentiu que não poderia simplesmente ignorar aquilo. Algo estava muito errado na casa de número 47, e ela precisaria descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Emily não conseguia tirar os olhos da casa de número 47. Seus pensamentos estavam consumidos pelas palavras de Thomas: Eu nunca fui o mesmo. Aquilo a inquietava de uma forma que ela não conseguia entender completamente. Seus amigos e familiares tentaram acalmá-la, dizendo que provavelmente estava apenas imaginando coisas, mas ela sabia que algo estava muito errado. Naquela noite, ela decidiu voltar a casa. Algo dentro dela a puxava, uma sensação estranha de que ela precisava descobrir o que acontecia ali. Armou-se de coragem e, antes que o sol se pusesse, estava à porta da casa novamente. O vento frio da noite assobiava pelas árvores, e a lua cheia iluminava a rua deserta. A atmosfera estava carregada, como se o mundo ao redor da casa estivesse esperando por algo. Emily entrou, sem hesitar desta vez. A porta se abriu com um estalo baixo, e o mesmo cheiro de mofo a envolveu. O ambiente estava imutável, silencioso como sempre. Ela caminhou lentamente pelo corredor escuro, os passos ecoando pelo piso de madeira. O que ela procurava ali? Qual era a resposta que a casa escondia? Subiu as escadas com a mesma sensação de que estava sendo observada. O andar superior estava mais sombrio do que nunca, e, à medida que ela passava pelas portas fechadas, o silêncio parecia crescer mais denso. Até que uma porta no final do corredor chamou sua atenção. Ela estava entreaberta. Emily a empurrou com cuidado e entrou. O quarto estava vazio, exceto por uma mesa coberta com papéis e velhos livros. No canto, uma cadeira parecia ainda ocupar o lugar de alguém que havia se sentado ali recentemente. A janela estava aberta, mas o vento não movia a cortina. Havia algo inquietante no ar, como se o tempo tivesse parado naquele quarto. Emily se aproximou da mesa, examinando os papéis. Alguns estavam rasgados, outros manchados com o que parecia ser tinta, mas o mais estranho era que todos eles estavam escritos à mão, com uma caligrafia desesperada e disforme. Ela leu as palavras de um dos papéis. O tempo não passa aqui. Ele me observa enquanto eu fico parado. O que eu sou agora? Não sei mais. Emily sentiu um calafrio ao ler aquilo. As palavras eram de Thomas, sem dúvida. Mas o que elas queriam dizer? Ela virou para olhar o quarto mais uma vez, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Foi então que a cadeira no canto se mexeu, levemente. Emily parou, o coração batendo rápido. De repente, a porta se fechou com um baque, e o quarto ficou completamente escuro. Ela tentou ligar a lanterna do celular, mas a luz piscou e se apagou. O ar estava espesso, quase como se algo estivesse se acumulando ali, à sua volta. Foi então que ela ouviu passos. Os passos estavam vindo de dentro do quarto, mas não havia ninguém ali. A sensação de ser observada aumentou, e Emily sentiu sua respiração ficar mais pesada. Ela não conseguia mais controlar o medo que se apoderava dela. Tentou se mover, mas algo a impedia, como se uma força invisível a segurasse no lugar. Ela olhou para o fundo do quarto, onde uma sombra se formava. A figura de Thomas começou a surgir, mas não era mais o homem que ela conhecia. Sua forma estava distorcida, como se sua pele estivesse se derretendo, seus olhos opacos e sem vida. O som de um sussurro gelado percorreu o ar. Você não deveria ter voltado. A voz de Thomas era mais distorcida agora, como se estivesse vindo de um lugar muito longe, muito profundo.
Agora você está aqui, como eu. Aqui, o tempo não passa. Estamos presos, todos nós. E você vai entender isso logo. Não há saída. Emily tentou correr, mas suas pernas não respondiam. O quarto começou a se transformar. As paredes pareciam se mover, encolhendo a cada segundo, como se a casa estivesse viva, engolindo tudo ao seu redor. A luz do celular piscava e voltava, mas a figura de Thomas permanecia em pé, imutável, seus olhos fixos nela com uma intensidade aterradora. Não há mais volta. Não há mais tempo. A voz do homem se distorceu ainda mais, ecoando pelo ambiente de uma maneira que parecia vinda de todos os cantos. Emily queria gritar, mas suas palavras não saíam. Ela tentava se mover, mas o corpo estava paralisado, como se estivesse sendo puxada para algo que não conseguia ver. A figura se aproximou dela com passos lentos, enquanto o ambiente continuava a se distorcer. Emily sentiu seu coração acelerado, as mãos suadas, o ar se tornando cada vez mais difícil de respirar. Quando a figura estava bem à sua frente, ela finalmente conseguiu balbuciar uma palavra: por quê? Thomas sorriu, um sorriso vazio e sem emoção. Ele se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Porque você tem que entender. Aqui, você é como eu. Aqui, todos nós ficamos. Até o fim. Foi então que Emily percebeu a verdade, mas já era tarde demais. Quando Emily acordou, não sabia onde estava. O quarto estava quieto novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas o cheiro de mofo estava mais forte, e a sensação de claustrofobia aumentava a cada respiração. Ela tentou se levantar, mas seu corpo estava pesado, como se o tempo tivesse se arrastado de forma estranha. Ela olhou para os lados, mas não reconheceu o ambiente. A casa parecia a mesma, mas havia algo diferente, algo insuportável. Ela se levantou, ainda tremendo, e tentou abrir a porta. Mas, ao tocá-la, sentiu uma resistência, como se a casa a estivesse impedindo de sair. O coração de Emily disparou enquanto ela olhava para os cantos escuros do corredor. O que estava acontecendo? Ela tentava lembrar, mas a memória parecia turva, como se algo estivesse apagando tudo o que havia vivido. Foi então que ela ouviu novamente. O som do sussurro. Como se viesse de todos os lugares. Você não pode escapar. A voz era baixa, mas tão próxima, tão perto de seu ouvido, que ela se virou rapidamente, esperando ver Thomas ali, mas não havia ninguém. Ela começou a caminhar pelo corredor, seus passos abafados pela espessa camada de poeira que cobria o chão. Cada porta que ela passava estava fechada, e o silêncio se tornava mais profundo, mais opressor. A casa estava viva, ela podia sentir isso. Sentia uma presença que a observava a todo momento, que se alimentava de seu medo. Quando ela chegou à escada, a visão dela parecia embaçada, e, ao olhar para baixo, percebeu algo que não tinha visto antes: as portas das outras casas da rua estavam agora fechadas, mas não pela primeira vez. Era como se todas as outras pessoas também tivessem desaparecido. E, para Emily, não havia mais como voltar. Ela desceu lentamente os degraus, sentindo o peso de sua própria respiração. Quando chegou ao hall de entrada, a porta da frente estava aberta, mas o que ela viu lá fora fez parar imediatamente. A rua estava vazia, mas algo estava errado. O céu estava coberto por nuvens escuras, e o vento parecia carregar um peso sinistro. A sensação de estar sendo observada era insuportável. Foi quando Emily se deu conta. Ela olhou para seus pés e viu o que estava acontecendo. As marcas de sua caminhada no chão estavam se apagando. Não apenas isso, as paredes da casa estavam começando a se distorcer, encolhendo, fechando como se quisessem engoli-la. A sensação de que estava presa em um pesadelo tomou conta dela. Ela tentou correr, mas as portas à sua frente estavam se fechando de novo, como se a casa estivesse se reorganizando para aprisioná-la mais uma vez. O ambiente parecia desmoronar sobre ela, e uma gargalhada baixa e sombria ecoou pelo ar, uma risada que não pertencia a ninguém, mas a algo muito maior e muito mais antigo. Então, uma figura surgiu à sua frente. Era Thomas, mas não mais como o homem que ela conhecera.
Ele estava distorcido, com os olhos completamente negros, e seu sorriso era grotesco, como se sua face tivesse sido moldada por algo horrível. Ele deu um passo em direção a Emily, e, à medida que se aproximava, ela sentiu seu corpo sendo puxado para trás, como se a casa estivesse fisicamente se alimentando dela. Você não entende, não é? Disse ele, sua voz agora uma mistura de ecos de muitas vozes. Aqui, todos nós estamos presos, e você nunca mais sairá. O tempo não existe aqui. Não há passado nem futuro. Apenas o que você se tornou. Emily tentou gritar, mas sua voz não saiu. Ela queria correr, mas suas pernas estavam como que paralisadas. Ela olhou em volta, e a casa estava mudando. As paredes, o piso, o teto e tudo se torcia como se estivesse se transformando em algo grotesco. Ela percebeu então que não estava mais sozinha. Viu outros, figuras vagamente reconhecíveis, com os rostos distorcidos pela dor e pelo tempo. Ela viu agora o que Thomas queria dizer. Não era apenas sobre ele. Ele não havia voltado sozinho. Ele havia trazido a própria essência da casa consigo, e agora todos estavam fadados a repetir o mesmo ciclo. Você é uma parte disso agora, Emily. Não há como escapar, porque, e você sempre esteve aqui. A voz de Thomas se misturou com outros sons, vozes distorcidas que sussurravam as mesmas palavras. Emily olhou para os lados e viu que as sombras ao seu redor agora tomavam forma. A casa não era mais um lugar físico, mas uma entidade viva, e ela era uma de suas presas. As paredes começaram a se fechar lentamente ao redor dela, e, quando o espaço entre ela e a porta se estreitou, uma última sensação de frio percorreu sua espinha. Ela olhou para trás e viu o sorriso de Thomas, agora completamente deformado. Bem-vinda à nossa prisão eterna. E, em um último suspiro, Emily percebeu a verdade absoluta. Ela nunca tinha escapado da casa de número 47. Ela era parte da casa. A casa era parte dela. O ciclo havia se repetido, e ela agora fazia parte da lenda. Do lado de fora, a rua continuava silenciosa, como sempre. E a casa, imóvel, aguardava o próximo visitante.